Olá, estamos aqui novamente no Laboratório de Saneamento para mais uma demonstração prática de um parâmetro associado à qualidade da água. Hoje veremos o nitrogênio amoniacal. Nitrogênio amoniacal ele é uma análise que envolve a presença de duas espécies químicas que podem coexistir no ambiente aquático. Trata-se do NH4+, o íon amônio, ou do NH3, a amônia. Essas espécies, suas predominâncias ou a sua coexistência no meio aquoso, ela se dá em função do pH do meio. pHs mais elevados permite a predominância do amônia, do NH3. pHs mais ácidos permite a predominância do íon NH4+, do amônio. E isso é extremamente importante para se compreender alguns fenômenos desencadeados pela presença desse elemento na vida aquática. O NH3, a amônia, ele tem um caráter tóxico ao ambiente aquático. Por isso, a determinação dessa variável, da nitrogênio amoniacal, é importante para mensurar a possível toxicidade desse elemento, que esse elemento pode oferecer ao corpo d'água. Dentro ainda da importância que o método possui para caracterização, monitoramento e conhecimento dos fenômenos que ocorrem em águas brutas e em águas residuárias, está o fato de que o NH4+, a amônia, pode ser envolvido em processos que consomem oxigênio. Processos de nitrificação envolvendo bactérias específicas que oxidam o amônio, o NH4+, a nitrito e posteriormente a nitrato, consomem oxigênio. E isso pode causar uma depressão desse elemento, do oxigênio dissolvido no corpo d'água, o que pode prejudicar a vida aquática. Se a gente transportar esse fenômeno da nitrificação para processos de tratamento, é também importante conhecer a ocorrência desse processo no que diz respeito ao controle e operação da estação de tratamento de esgoto, sobretudo no quesito oferta de oxigênio para os processos aeróbios. Por fim, é importante também ressaltar que a determinação desse parâmetro, o nitrogênio amoniacal, permite avaliar o nível trófico de ambientes aquáticos e assim avaliar o nível de eutrofização desse corpo d'água. Dessa maneira, seja associada à toxicidade, seja associada a fenômenos biológicos como a nitrificação, ou seja associado a processos de eutrofização, o parâmetro nitrogênio amoniacal ele é muito utilizado no saneamento. A sua determinação, segundo o Standard Methods, ela é relativamente simples, porém envolve algumas etapas e alguns equipamentos. Vamos começar então a ver como que fazemos essa determinação analítica do nitrogênio amoniacal. O método que descreveremos a seguir é o método do ácido bórico. Tá? Para tanto, nós temos aqui a nossa amostra, uma amostra de esgoto. Precisaremos de um tubo de digestão, que será utilizado para a sua destilação. Vidraria básica, uma proveta, Becker de 500, um balão volumétrico de 250 ml e, a princípio, esses dois reagentes. Uma solução tampão de borato e uma solução absorvente de ácido bórico. Bom, então vamos lá. Primeiramente, nunca é demais lembrar a necessidade de se homogeneizar bem a nossa amostra. A alíquota da amostra empregada na análise, ela varia de acordo com a expectativa de nitrogênio amoniacal presente na amostra. Lá para frente, quando a gente vê o final dessa análise, a gente vai ver que tudo que estamos fazendo culmina numa titulação ácido-base. Eu não posso, portanto, nessa titulação final, ter um consumo muito excessivo de ácido, gastar muito ácido na titulação, e nem gastar pouco ácido na titulação, porque em ambos eu posso incorrer em erros analíticos. Por isso eu preciso ajustar o volume da amostra que eu inicio a análise, prevendo esse consumo na titulação final.
Existem algumas tabelas, algumas indicações no Standard Methods, mas nada melhor do que a prática para permitir você verificar qual que é o volume adequado de amostra a ser empregado. Seja qual for o volume, 10, 20, 50 ml, é fundamental que você conheça precisamente esse volume, porque ele fará parte do cálculo para a determinação da concentração do nitrogênio amoníaco. Para essa amostra aqui em questão, nós vamos utilizar 50 ml. Eu retirei aqui na proveta, 50 ml, sempre tomando cuidado de verificar o menisco sem cometer o erro de paralaxe, olhando na altura dos olhos, e vou transferir para esse becker de plástico. É necessário, como comentei com vocês, o nitrogênio ele pode estar presente tanto na sua forma iônica, NH4+, como na sua forma molecular NH3, como amônia. O processo que nós vamos desenvolver para a determinação analítica envolve um stripping, envolve uma destilação. Por isso, eu preciso transformar todo o nitrogênio que eu tenho aqui na sua forma de NH3, na sua forma molecular. Eu preciso fazer com que eventual NH4+ presente aqui na minha amostra seja convertido em NH3, porque o NH3 era volátil. E aí a gente vai ver daqui a pouco que eu consigo arrancá-lo por stripping da amostra. Para a gente conseguir isso, nós precisamos manipular o pH, porque também, como foi dito, a presença maior ou menor dessas duas espécies depende do pH do meio. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos adicionar aqui 25 ml de uma solução tampão de borato. E vamos usar o pH para ajustar o pH dessa amostra em 9,5. Ao fazer isso, ao deixar o pH em 9,5, nós temos a certeza de que todo NH4+, todo íon amônio, foi convertido a amônia, NH3. E aí a gente pode continuar o processo analítico promovendo o stripping desse NH3. Bom, então agora a gente vai lá para o pH para fazer esse ajuste. Estamos aqui então com a nossa amostra, 50 ml de amostra, 25 ml de solução tampão. Aqui temos o pH, só lembrando que o eletrodo de pH ele fica em descanso numa solução de cloreto de potássio, de KCl. Né? Vamos ver essa solução. Vamos enxaguar o eletrodo com água destilada. Muito cuidado para não danificar o bulbo. Enxugar. E aí, uma barrinha magnética. Imergir o eletrodo na nossa amostra. Ligar a agitação e vamos verificar o pH. É necessário que o pH esteja em 9,5 mais ou menos 0,1 para que se tenha a certeza e a segurança de que todo íon amônio, NH4+, foi convertido a amônia, NH3. Temos aqui um pH de 9,36. Então a gente vai adicionar agora o NaOH para justamente corrigir e manter o pH em 9,5. Ajustado o pH em 9,5 mais ou menos 0,1, a gente pode encerrar aqui a agitação, remover o eletrodo. Sempre fundamental, após usar o eletrodo, lavá-lo e devolvê-lo para a solução de KCl. A nossa amostra, nós vamos remover a barrinha magnética e vamos transferir todo o conteúdo para o tubo de digestão e destilação. Então aqui nós temos uma amostra de 50 ml, com o pH ajustado em 9,5,
pronto para iniciarmos efetivamente a parte mais importante da análise, que é a extração do NH3. Então a gente vai lá para o destilador de nitrogênio amoniacal. Então estamos aqui com a nossa amostra no tubo de injeção de destilação, com o pH ajustado, e esse é o equipamento que usamos para determinação de nitrogênio amoniacal. Trata-se de um destilador de nitrogênio amoniacal. Ele tem essa placa protetora, abrir e acomodar o frasco nesse suporte. Bom, basicamente, o que é esse equipamento? Ele possui interno a ele uma caldeira que recalca a água desse barrilete. Essa é uma água ultra pura, uma água miliquê. Essa água então é recalcada para um barrilete, para uma caldeira interna no equipamento, que vai aquecer essa água. Aquecendo essa água, ele vai injetar essa água fervendo no tubo de destilação. Então, por essa mangueira, essa água ultra pura fervida vai entrar em contato com a nossa amostra, fazendo com que a temperatura aumente. Aumentando a temperatura, favorecerá o stripping do NH3. O NH3 molecular ele é volátil. Então, o aumento da temperatura do interior do frasco, que contém a nossa amostra, faz com que o NH3 e vapor d'água comece a volatilizar, subindo. Aqui ao lado nós temos uma serpentina com passagem contínua de água corrente. Esse gás, vapor d'água e NH3, ao chegar na serpentina, será resfriado, será condensado, e nós teremos aqui a saída desse líquido condensado. É por isso que dizemos que é um destilador. É uma etapa de destilação. Nós vamos ferver uma amostra, vai volatilizar, vai condensar, e aqui, nesse ponto, nós coletaremos esse destilado. Podemos dizer também, tecnicamente, que é um stripping de amônia que a gente vai fazer. Na medida que elevamos o pH e vamos remover o amônia, o NH3. Dessa forma, todo o NH3 aqui presente será volatilizado, condensado, e eu preciso coletar esse líquido que contém o NH3. O que vai sair daqui então, frisando bem, é água mais NH3. NH3 que veio aqui da minha amostra. Para a gente coletar esse destilado, que é o nosso objeto final de análise, nós vamos precisar de uma solução de ácido bórico. Nós vamos adicionar num balão de 250 ml, 50 ml de uma solução de ácido bórico. O ácido bórico é um ácido fraco. Ele tem essa coloração roxa porque nós adicionamos a ele um indicador misto. Esse indicador misto ele é feito com a mistura de dois indicadores, azul de metileno e vermelho de metilo. Analiticamente, para a forma que nós faremos a determinação final, esse indicador ele não tem nenhuma função, ele não tem uma função analítica. Entretanto, ele serve para que o operador, o técnico, aquele que está fazendo a análise, já saiba de antemão se a sua amostra contém ou não amônia. Por quê? O indicador em meio ácido, ele é roxo. Em meio alcalino, ele é verde. Na verdade, o indicador, junto com o ácido bórico, ele tem uma função propriamente analítica quando você determina na sua titulação por uma comparação visual. Nós não faremos essa comparação visual, né? Então, ele analiticamente ele não tem uma função para nós. Mas ele vai servir para a gente chegar aqui, olhar e já saber se temos ou não amônia presente. Por quê? E vejam só, eu vou acomodar aqui. Vou iniciar o equipamento, vai entrar água quente, vai volatilizar amônia e água, no vapor d'água, vai condensar e esse condensado vai começar a entrar em contato com o ácido bórico. O NH3, quando entrar em contato com o ácido bórico, vai sofrer uma hidrólise, vai reagir com a água e vai formar NH4+, e liberar uma hidroxila. Então veja, para cada uma molécula de NH3, em contato com a solução de ácido bórico, eu vou formar uma molécula de hidroxila, uma molécula de OH-. O ácido bórico ele é um ácido extremamente fraco. Ele será rapidamente
neutralizado sem consumir uma quantidade de hidroxila que comprometa a quantificação da nossa análise. Eu vou prosseguir na destilação até coletar 200 ml de destilado. Por isso que nós usamos um balão de 250 ml. Eu tenho 50 já de ácido bórico, vou continuar com a destilação até o menisco, completando 250 ml, sendo que desses 250 ml, 200 ml foram do destilado. Esses 200 ml de destilado tem que ser o suficiente para arrastar todo o NH3 da minha amostra. Por isso, quando eu determino lá no começo o volume de amostra, eu preciso levar em conta essa capacidade. Se de repente a minha amostra tem muita amônia, eu não posso colocar um volume alto de amostra, porque pode ser que não dê tempo para todo o NH3 ser volatilizado. Eu subestimo o meu valor. Então é necessário análises prévias para que se determine qual é o melhor volume de amostra a ser usado. Eu vou iniciar o equipamento, inicia-se a destilação e o destilado vai começar a diluir o ácido bórico que eu tenho aqui, até o volume de 250 ml. Quando completar no 250 ml, eu vou tirar e eu terei uma condição nova de pH. Dependendo da concentração de hidroxilas, esse pH ele pode ser mais ou menos alto. Mas para a gente entender melhor como que isso se dá, vamos começar o processo e aí é possível ir acompanhando e elucidando melhor o passo a passo. Eu vou fechar aqui e vou aplicar o start. O equipamento está puxando a água pura, está aquecendo e vai começar a introduzir no frasco onde tem a minha amostra. Daqui a alguns instantes, a temperatura do frasco vai subir o suficiente para que ocorra a volatilização. Vapor d'água e de NH3 começará a volatilizar. Sofrerá a condensação e vai começar a cair aqui o destilado. Como eu disse, o NH3 ele vai sofrer hidrólise e vai formar íons hidroxilas. A hidroxila, dependendo da concentração de NH4 na minha amostra, de NH3, vai elevar o pH. Daí a função do indicador. Se começar a ficar verde a minha amostra, eu já sei previamente que eu tenho amônia. Se ao longo de toda a destilação o ácido bórico manter-se roxo, é sinal que ou eu tenho muito pouco amônia ou nada. Olha só, começando a vir. Como tínhamos comentado no início, o final dessa análise é uma titulação ácido-base. Eu vou determinar a concentração de amônia aqui através da determinação da concentração de hidroxila aqui. A gente não vai determinar a amônia, a gente vai determinar a hidroxila, que estequiometricamente está numa relação de 1 para 1. Por isso é uma titulação ácido-base. Nessa titulação ácido-base, nós vamos usar um ácido sulfúrico 0,02 normal para consumir as hidroxilas formadas. Só que eu preciso saber até onde vai a titulação, qual é o meu ponto final. Para isso, nós temos que ter um padrão de pH. Como que a gente faz? Eu vou pegar um outro balão de 250 e vou adicionar 50 ml de ácido bórico. E vou agora completá-lo com água do miliquê. Veja só, o que eu estou fazendo aqui, nesse balão na minha mão, é a mesma coisa que está acontecendo no balão do equipamento. Os 50 ml de ácido bórico está sendo diluído com um outro líquido. Aqui na minha mão eu tenho água ultra pura, aqui no equipamento eu tenho o destilado da minha amostra. Percebam que aqui na minha mão, o balão, ele continua, o ácido bórico continua roxo. E aqui, no balão da minha amostra, ele já está verde. Então, a gente vai completar aqui, né? Só. Enquanto isso, a destilação está correndo lá. E eu estou diluindo o ácido bórico, os 50 ml de ácido bórico, com uma água do miliquê.
agora está quase, sempre na altura dos olhos, no menisco. O que eu tenho aqui é a mesma situação que eu terei na minha amostra. O que diferencia é a água que eu usei para diluir o ácido bórico. Aqui uma água ultra pura, aqui a água destilada da minha amostra. Bom, se eu medir o pH desse balão, eu teria o pH do ácido bórico numa situação onde a água não causou uma interferência em seu pH. A gente vai obter um pH, por exemplo, de 3,4. Esse pH é o pH do ácido bórico, 50 ml de ácido bórico, diluído num balão de 250 com a água ultra pura. 3,4, por exemplo, isso a gente vai confirmar. Só para ilustrar. Aqui, nesse balão, eu tenho a minha amostra sendo destilada, e quando eu levar para o pHmetro, vocês verão que o pH não será igual ao do balão. Eu teria um pH mais alto, um pH 4, 5, 6,5, 7. O valor do pH nesse balão destilado da minha amostra será em função da concentração de nitrogênio amoniacal que eu tinha na minha amostra. Quanto mais nitrogênio amoniacal, mais hidroxila, maior o pH. Independentemente do pH que eu terei aqui, o fato é que ele é diferente do pH do ácido bórico diluído bonitinho com água destilada. O que me permite, então, usar esse valor como um valor base. O ácido bórico em água destilada tem pH 3,4. A minha amostra, 50 ml de ácido bórico diluído em água destilada, vindo da minha amostra, tem o pH 5,5. Essa diferença do 5,5 para o 3,4 são hidroxilas que vieram em função da hidrólise do amônio da amônia que veio da minha amostra. Logo, eu posso fazer uma titulação com ácido sulfúrico para consumir essas hidroxilas até chegar no pH de 3,4, que é o meu pH padrão. E assim saber qual volume de ácido sulfúrico 0,02 normal foram necessários para neutralizar as hidroxilas aqui presentes. Com esse volume, a gente consegue converter o consumo de ácido em termos de hidroxila para o consumo de ácido em termos de nitrogênio amoniacal. Então, no final das contas, será uma titulação ácido-base. Vejam que a destilação, nosso frasco, ela jamais ficará seco, porque está sempre introduzindo água quente. E aqui continua vindo a água destilada. Em média, esse equipamento leva 8 minutos para fazer a destilação. Então a gente tem que ficar só atento para que o menisco seja respeitado, quer dizer, que eu consiga realmente coletar 200 ml. Okay? Então vamos aguardar agora o término da destilação. Bom, então, terminada a destilação, o equipamento, o temporizador dele continuará ainda em processo até concluir o tempo adicionado a ele, então a gente deixa ele aqui por hora. Nós temos aqui a amostra, 50 ml de ácido bórico, diluído no balão de 250 com uma água condensada da minha amostra. Ficou verde porque eu tenho aqui a produção de hidroxilas. Hidroxilas formadas em função da hidrólise da amônia com a água. Amônia essa que veio da minha amostra. E aqui nós temos a nossa solução que será usada como padrão de pH do ácido bórico. Os mesmos 50 ml, porém diluído com água ultra pura, água do miliqueiro. Consideraremos esse daqui o nosso pH de referência. Nós vamos agora lá no pHmetro de novo, determinar o pH, nosso pH de referência, e titular contra uma solução de ácido sulfúrico essa nossa amostra até esse pH de referência. Então, vamos lá para o pH. Então estamos aqui novamente no pHmetro. Vamos mais uma vez preparar o eletrodo. Bainha magnética, becker de 500 ml,
o nosso ácido bórico para o padrão do pH, para o pH de referência, é melhor assim se referir. Todos os 250 ml aqui, introduzir o eletrodo e aguardar alguns instantes para que se estabilize a leitura do pH. Reforçando, esse daqui é o pH de referência, porque os 50 ml de ácido bórico foram diluídos com a água do miliquê. Tá? Então nós temos aqui uma solução de ácido bórico 50 ml mais 200 ml de água, ou se preferirem 50 ml diluído num balão de 250 com a água ultra pura. A gente vai aguardar a estabilização. Temos aí o valor de 3,5. Então, 3,5 é o nosso pH. Vamos enxaguar. E aí agora, novamente em outro becker, a nossa amostra. Percebem a utilidade em se adicionar o indicador ao ácido bórico? Isso me permite já saber que eu tenho amônia. Se eu não tivesse o indicador, eu teria aqui uma solução incolor, onde eu teria que realmente, só na hora aqui de medir o pH, eu teria o conhecimento se eu tinha ou não amônia já na minha amostra. Com o indicador, isso já me antecipa. Isso é muito importante para a ansiedade do analista. Ele já sabe, se dependendo da amostra, se é um bom ou um mau resultado que ele terá, em função daquilo que se espera da amostra em questão. Vamos aqui novamente ligar o agitador. E aí nós vamos agora usar uma solução de ácido sulfúrico 0,02 normal, devidamente padronizado. Vejam só, nossa solução de referência tinha um pH 3,5, ou seja, o ácido bórico, 50 ml de ácido bórico, diluído no balão de 250 ml de água, confere um valor de 3,5 para pH. A nossa amostra, 50 ml de ácido bórico diluído com água destilada da nossa amostra por um processo de stripping da amônia presente nela, conferiu um valor de 5,3 de pH. Essa diferença do 3,5 por 5,3 se deu em função das hidroxilas formadas no ácido bórico, em função da presença de NH3 numa relação estequiométrica de 1 para 1. Então agora a gente vai simplesmente adicionar ácido para neutralizar essas hidroxilas, monitorando aqui no pH-metro, ou seja, eu tenho que adicionar ácido de tal forma que o pH final aqui seja 3,5, garantindo que toda hidroxila, tudo aquilo externo ao ácido bórico tenha sido neutralizado. Mais uma vez a gente tem aqui o valor da introdução de solução indicadora. Eu consigo titular com um pouco mais de sutileza na medida em que a coloração vai mudando e eu sei se eu posso ir mais ou menos depressa na titulação. Se eu não tivesse um pH-metro para poder fazer essa medida de pH de referência, o que eu faria? No balão com o ácido bórico de referência, eu ia ficar tentando comparar a cor. Um erro considerável, mas que me permite analisar em situações emergenciais onde eu não tenho pH. A gente continua aqui. Até o pH de 3,5. Atingido esse pH de 3,5, nós vamos fazer a leitura da bureta. 2,5 ml. Ou seja, eu precisei de 2,5 ml de um ácido sulfúrico 0,02 normal para neutralizar toda a hidroxila presente nessa minha amostra.
hidroxila essa que estequiometricamente é idêntico à concentração de NH3. Então eu consigo, de posse desse valor, 2,5 ml, de posse da concentração do ácido sulfúrico, 0,02 normal, e de posse do volume inicial de amostra, 50 ml, aplicar na fórmula e transformar isso tudo em termos de nitrogênio na forma de nitrogênio amoniacal. Isso é muito importante. Nós temos que transformar, expressar esse resultado na forma de nitrogênio, nós temos que ter o resultado de nitrogênio na forma de nitrogênio amoniacal. É o clássico N-NH3 ou NH4+, para que qualquer um que leia esse resultado entenda que o valor que ele indica é de nitrogênio nessa forma, na forma de NH4+ ou NH3, que se equivalem. Isso é importante porque alguns laudos podem vir expresso direto na forma de NH4+, de NH3, e aí é necessário uma correção estequiométrica para se ter um valor de nitrogênio. Tá? Independente de como será trabalhado esse resultado, o fato é que aqui a gente encerra, na titulação, a gente encerra a análise. Só recapitulando, iniciamos com o ajuste de pH para transformar as espécies de nitrogênio amoniacal na sua forma iônica em NH3, levamos para o destilador, fizemos o stripping, trouxemos para cá e quantificamos as hidroxilas geradas naquele stripping em função da concentração de NH3. Uma titulação ácido-base, anoto o volume e eu consigo assim calcular esse parâmetro tão importante. Assim a gente encerra a